como você vai analisar uma dica, como você vai analisar se essa dica pode trazer más consequências para o seu cachorro, e você vai entender qual é o processo para fazer essa análise, você mesmo. Então fica comigo aqui que a gente vai discutir junto, vou contar algumas histórias, alguns casos de dicas também, e se você também trouxer alguma aqui, a gente pode comentar e analisar juntos. São essas dicas que não devem ser seguidas. Essas dicas são conselhos, são ajudas, que elas podem vir de pessoas próximas, elas podem ser adquiridas no Facebook, no YouTube, por outros adestradores, inclusive, mas que não devem ser seguidas, tá? E a gente vai discutir aqui o porquê que elas não devem ser seguidas. E uma coisa que eu já quero deixar muito claro é que você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Então, o que a gente vai conversar aqui hoje é justamente para você fazer as escolhas corretas. Você ter o conhecimento sobre o que e como fazer com o seu cachorro. Entender como é que ele se sente e entender o que essas dicas erradas podem proporcionar. Eu quero contar uma história de uma cachorrinha, inclusive, essa cachorrinha era de uma pessoa próxima e essa cachorra ela estava com um probleminha no ouvido. E aí essa pessoa acabou enrolando para ir no veterinário, porque às vezes a gente pensa, um problema de ouvido, né? Problema de ouvido, meu cachorro já passou por isso. Então falou, toma esse remedinho aqui. E aí a pessoa foi e usou o remédio. Só que o que acontece? O problema de ouvido, otite, elas não são todas iguais. É por isso que o veterinário estuda. É para saber justamente, né, o que cada tipo de problema, em cada tipo de ouvido, pode proporcionar. Então, o que aconteceu com esse cachorro é que ele chegou ao ponto de ficar até quase surdo. Ficou com um cheiro tão forte, ela ficou com a orelha tão grande, sabe? Aquele cheiro horrível. E ela passou muito mal, né? Então ela chegou quase ao ponto de perder a audição. Ela só não perdeu porque ela foi levada a tempo ao veterinário. Mas eu vejo muita gente com problemas, né, de saúde, às vezes do cachorro, algum problema de pele, alguma questão. O que eu faço? O que eu faço? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: dicas de saúde é veterinário. É por isso que eles estudam. É por isso que eles passam anos estudando. Para poder te dar o direcionamento e te mostrar, olha, é isso. E mesmo assim, às vezes eles erram. Imagina você pegar uma dica aí no Facebook ou de um amigo seu, quais as consequências que isso pode trazer para o seu cachorro. Então, com saúde não se brinca. Então, a gente saber realmente tomar uma atitude que não vá trazer consequências é fundamental. É fundamental, inclusive, no treinamento de cães. Às vezes a gente pensa, é só um comportamento, por exemplo, é só um latido. Às vezes não é só um latido. Às vezes pode ser, o cachorro está com incômodo, o cachorro está estressado, o cachorro está com uma energia acumulada. Então não adianta eu simplesmente reprimir esse cachorro, como algumas pessoas usam coleira de choque, por exemplo. Não adianta. Isso vai ter um reflexo no comportamento, traz consequências. E traz consequências graves para o cachorro, que você nem imagina. O cachorro pode começar a sofrer compulsividade, ele pode começar a ficar estressado, ele pode começar a ficar agressivo, ele pode começar a ficar deprimido. Quantas coisas no nosso dia a dia, na nossa rotina, às vezes algum fato, às vezes uma palavra que a gente ouviu já pode afetar a gente, afetar o nosso dia, afetar o nosso humor. Quantas coisas acontecem no nosso dia? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque os cachorros também sentem. Os cachorros também sentem e eles não falam.
E se eles não falam, a gente precisa entender o que ele quer se expressar. Se você entender o que ele quer se expressar, o que ele está sentindo, como ele está se comportando, as chances de você ter consequências ruins na hora de educar seu cachorro são mínimas. Porque você vai se atentar a tudo isso que está acontecendo com ele. Você não vai enxergar aquele comportamento que ele está tendo simplesmente como um problema. Você vai entender que ele está fazendo aquilo porque existe um motivo. Então, eu preciso entender o que está se passando com ele. E todas as terças e quintas agora, eu estou fazendo o que o seu cão quer te falar, que a gente deu esse nome para a live, e ele serve justamente para analisar os casos que acontecem. Ontem foi da Fabiola, que foi muito legal. E o problema do cachorro dela era um latido. E a gente começou a descobrir ali, a cavocar e a conversar, e viu que não é simplesmente um latido, né? Que tem muita coisa por trás do latido. E a gente vai enxergar que muitas pessoas vão falar o quê? Quais são as dicas que a gente não deve seguir? Assustar o cachorro, se impor para o cachorro, maltratar o cachorro. Às vezes as pessoas nem sabem que a dica que ela ouviu é uma dica que maltrata o cachorro. E para ela acaba sendo natural. Aliás, veio de uma pessoa, às vezes, que trabalha com isso. E se a pessoa que falou que trabalha com isso, para ele não, é normal, não faz mal para o cachorro, é assim mesmo, eu já tive clientes, sabe, muito cultos, que acabaram caindo nessas dicas erradas. E é mais comum do que você imagina. E você sabendo analisar, você entendendo o processo, fica muito mais fácil. Tem uma história que é interessante, que é da Elaine. Inclusive, ela passou por uma das análises e faz tempo já, né, que a gente fez uma análise com ela. Ela tem um maltezinho que para ela é como um filho. Ela tem o cachorrinho ali como um filho e ela estava com problema com esse cachorrinho, que ele estava latindo, ele estava lambendo as patinhas também, e era um cachorro muito medroso. Ele era um cachorro muito medroso ao ponto de não conseguir sair na rua. E chegou um momento em que ela foi procurar ajuda. E ela procurou ajuda em 2 canais. E esses canais, eles falaram para ela, ensinou ela a fazer barulho, e isso faz com que ele sinta mais medroso ainda. Então, isso normalmente acaba entrando num ciclo que começa a gerar agressividade. Ou o cachorro fica mais medroso ainda, o cachorro pode entrar em estados de estresse altos, inclusive aumenta o nível de cortisol, que é o hormônio ali do estresse. Então, se você pega um cachorrinho que já é medroso, que ele está apresentando um comportamento ali, e você usa uma dica dessa, a tendência é esse cachorro começar a ficar mais estressado. E a consequência é ele começar a se lamber mais ainda, ele começar a ficar mais medroso ainda. E o que esse cachorro vai sentir? E o que você imagina como ela se sentiu depois dela descobrir que o que ela estava fazendo estava fazendo mal para o cachorro dela. Ela procurou uma ajuda, uma dica, né, na intenção de ter um melhor convívio, de ter um melhor relacionamento com o cachorro dela, mas na verdade ela acabou piorando a situação com o cachorrinho dela. Então ela ficou muito triste, ficou muito chateada. E depois que eu comecei a mostrar o processo para ela, para reverter esse tipo de situação, esse tipo de comportamento, acabou tudo ficando mais tranquilo, tudo ficou mais resolvido, né? Ela começou a lidar de uma maneira sem ter que ensinar comandos para o cachorro, ela já conseguiu, né, fazer com que o cachorro começasse a ficar mais tranquilo, a trabalhar o medo dele, porque essa era a chave.
E esse cachorro, incrivelmente, ele não ia pro pet shop também. Ele tinha muito medo de ir pro pet shop. E ele começou a andar na rua, ele começou a interagir com outros cachorros, coisa que ele nunca tinha feito antes. E começou também a voltar a ir para o pet shop, super tranquilo, super relaxado, sem ter que assustar ele, sem ter que se impor para ele. Então, essa é uma das dicas que a gente tem que analisar. Você assustar o cachorro não é o caminho, tá?